O Livro dos Médiuns, o item 13. Assim, o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem a superstição propriamente dita. Então ele procura entender não só os fatos que acontecem naquilo que é da doutrina espírita, mas explicar determinados fenômenos que estão ao nosso redor, que acontecem conosco no nosso dia a dia, e juntar todas essas situações num corpo de doutrina muito bem explicado, mostrando aquilo que é superstição, aquilo que é irreal, aquilo que está mais próximo do real, aquilo que está mais próximo dos fatos. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica de ser, tudo tem seu motivo de ser, para que a gente possa, então, estar ciente dos nossos fatos, ciente dos nossos atos e as consequências desses nossos atos. A doutrina espírita sempre vai primar por isso, tirando as superstições e colocando valores que nos agregam para o crescimento espiritual. É exato que, no que ele admite, há coisas que para os incrédulos são puramente no domínio do maravilhoso, ou por outra, da superstição, seja, mas ao menos discutir apenas esses pontos, porquanto, com relação aos demais, nada há que dizer e pegais em vão. Então tem determinadas situações que pode passar por uma situação maravilhosa, uma superstição. Mas e o resto? E os outros fatos? Como que ficam? Como podem ser explicados? Atendo-vos ao que ele próprio refuta. Provai ignorar o assunto e os vossos argumentos erram o alvo. Se você vai conversar sobre o Espiritismo e você não sabe o que é Espiritismo, se você desconhece o Espiritismo, você errou o alvo. Se você errou o alvo, você dançou. Aí você não tem mais aquele patamar onde você vai se segurar, não tem mais aquele ponto de suporte para que você prove as suas ideias, porque elas já ficaram em um determinado domínio para trás. Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Lede, observai e sabê-lo-eis. Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Não dá para a gente traçar uma linha até onde a crença do Espiritismo pode ir. Mas ele nos mostra a importância de estudar, entender, observar e aí a gente ter como poder conversar sobre os fenômenos que ocorrem. Ora, o Espiritismo que entende com as mais graves questões de filosofia, com todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é, em si mesmo, uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser aprendidas em algumas horas como nenhuma outra ciência. Para você fazer uma faculdade leva 4 anos. Para você estudar a doutrina espírita, você vai estudar em quanto tempo? Em 2 dias? É muito pouco. Então nós temos que procurar estudar a doutrina espírita. Aprofundar nos detalhes, aprofundar nessas implicações éticas e morais, ver que é uma ciência e uma filosofia que se somam, que se constroem mutuamente uma a outra, para que aí a gente possa trabalhar para que no futuro esteja tudo conciso em nós, os conhecimentos e principalmente o discernimento do que é bom, do que é ruim, do certo, do duvidoso, mas que trabalhemos pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso engrandecimento íntimo. Tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o Espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos de criança. A quem não se limite a ficar na superfície, são necessários não algumas horas somente, mas meses e anos para lhe sondar todos os arcanos. Você vai estudar física, entra um dia na sala de aula, sai de lá sabendo toda a física, teoria da relatividade, física quântica, teoria das cordas, não vai se aprender em 1 hora. Vai ter que ser um longo estudo, longas observações, e aí ter um orientador, ter alguém que te oriente, que te esclareça, que te dá dicas, olha, isso aqui é desse jeito, esse daquele, para que você aprenda.
Aí você quer ler um parágrafo da doutrina espírita e condenar toda ela? Ser expert em doutrina espírita? Ah, eu já li vários romances espíritas. Já leu a codificação? Ah, não. Aquilo eu já sei, já sabe? Então, qual a questão 625? Aí a pessoa se enrosca, porque não leu, não sabe. É 625, o modelo mais perfeito da humanidade, que é Jesus. Ah, os espíritas não são cristãos. Baseado em que você fala isso? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Então nós temos que procurar ver, conhecer, estudar para poder falar. Senão a gente fica perdido no meio do caminho, falando coisas que vão muito mais contra a gente do que a nosso favor. Por aí você pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar. Porque viram uma ou duas experiências, ou mais das vezes por distração ou divertimento. Dirão eles, com certeza, que não lhes sobraram lazeres para consagrarem a tais estudo todo o tempo que reclamam. Então, se ele não estudou, se ele assistiu umas 2 ou 3 reuniões, muito mais para fazer deboche do que para realmente para ter a informação, que utilidade isso terá? Que benefício se traz para a pessoa? Então tudo na nossa vida tem que ser pautado em fatos coerentes, fatos compatíveis com aquilo que a gente precisa, para que aí, então, nós tenhamos condições de realizar algo com aquilo que a gente vem falar. Se a gente não está estudando a doutrina espírita, para que tentar fazer comentário? Ah, mas eu não tenho tempo para estudar. Então, fica quieto, não vai emitir sua opinião naquilo que você não sabe. É melhor calar do que falar besteira. Está bem, nada a isso os constrange, mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não se mete a discorrer sobre ela e, ainda menos, a julgá-la, se não quiser que o acoimem de leviano. Ora, quanto mais elevada seja a posição que ocupemos na ciência, tanto menos excusável é que digamos levianamente de um assunto que desconhecemos. É uma tremenda... E hoje isso daí dá grandes problemas para a pessoa. Se ele desconhece, para que ele vai falar contra? É discriminação. A discriminação hoje é crime, discriminação religiosa, racial e tantas mais. Então nós temos que procurar ver a doutrina, estudá-la, e aí a gente emite opinião baseado naquilo que a gente leu. Conforme eu estou fazendo, estou lendo e comentando. Porque um princípio estabelecido por nós é de fazermos um estudo linha por linha, linha por linha, não, de parágrafo por parágrafo do Livro dos Médiuns. E certamente estamos deixando passar algumas coisas, porque não sabemos tudo. Não temos a percepção de tudo que está escrito ali. Mas podemos ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, porque a gente já tem 23 anos de doutrina espírita, é bastante tempo, é uma experiência bastante respeitável. Não só de doutrina espírita, mas também de estudo da doutrina espírita. Portanto, quando a gente escreveu esse livro, que toda hora, de vez em quando, ele aparece nas mudanças de slides, de tópicos, é fruto de 4 anos de estudo para ele ficar pronto. Que foram 3 anos para escrever ele, mais 4 para ele ficar no ponto final. Então, um tempo razoável, e não ficou perfeito. Certamente tem muita coisa para ser aprimorada. E a gente vai fazendo à medida que a gente dê conta.